a ideia marxista continua durante algum tempo, a ideia de ser uma revolução desde baixo, a revolução feita pelas classes oprimidas, mas a partir de Lenin, com a ideia, vamos dizer, da vanguarda revolucionária, depois mais ainda com o Gramsci, que é a revolução dos intelectuais, porque também se torna a revolução desde cima. Todo o processo revolucionário, ele tem, pela sua própria dialética interna, ele tem esses dois movimentos. Quer dizer, você derrubou um estado de coisas, o que se faz em seguida? Você trata de consolidar o que você conquistou ou você vai continuar o processo destrutivo até o fim? É praticamente inevitável que essa pergunta surja no dia seguinte da Revolução. Então, desses dois por assim dizer, momentos internos do processo revolucionário, surgem essas duas correntes que praticamente acabam dominando o panorama da modernidade, que é a corrente positivista e a corrente marxista. Você não pode esquecer que o positivismo ele surge precisamente no instante em que Augusto Comte percebe que a Revolução havia cumprido o seu papel histórico, mas havia deixado, por assim dizer, um vazio espiritual. Ela não tinha colocado nada no lugar da tradição religiosa que ela havia derrubado. Então ele cria essa nova ideia de uma ordem, né, ideia que, aliás, acabou por se estampar como lema do Brasil na bandeira, bandeira nacional, ordem e progresso. Ou seja, a ideia era exatamente conciliar o movimento histórico com a necessidade de dar uma nova estrutura à sociedade. Então, ele cria a sua filosofia positivista como uma espécie de mito fundador da sociedade burguesa, por assim dizer. E, por outro lado, você tem a outra linha, né, dos herdeiros da Revolução, que vão ser, então, os anarquistas, os socialistas, etc., que tentam prosseguir o processo revolucionário. Então, isso acontece necessariamente em toda e qualquer revolução. Você vai ver o mesmíssimo processo que acontece na China. Quer dizer, é da própria natureza do processo revolucionário ele não saber exatamente onde ele vai chegar. Porque se uma revolução tivesse metas absolutamente definidas, então ela poderia ser julgada a partir da realização ou não dessas metas. Tá certo? Mas, se ela admitir isso, então ela tem de admitir também uma autoridade soberana acima dela. Quer dizer, ela vai ser julgada. Tá certo? Mas um processo revolucionário que aceita ser julgado por uma ordem externa, ele se elimina a si mesmo. Então seria autocontraditório. Tá certo? Então, a revolução ela é ao mesmo tempo a força que conduz o processo e ela tem que ser o tribunal de última instância. Se ela é o tribunal de última instância, então ninguém pode julgá-la desde fora. Então não é possível, jamais, vamos dizer, uma força externa à revolução, que seja a própria população, julgar a revolução e absolvê-la ou condená-la. Quer dizer, saber se ela atingiu os seus resultados ou não. Por outro lado, como a dialética interna do movimento revolucionário consiste em você se arrogar no presente uma autoridade que vem do futuro, de um estado futuro, ao qual a revolução está tendendo, então, naturalmente, o futuro é que passa a ser o juiz. Mas acontece que, ao mesmo tempo, como o único juiz possível é a própria elite revolucionária, então a elite revolucionária se identifica com o futuro, tá certo? E, naturalmente, para onde essa elite se desloca, o futuro também se desloca junto com ela. Então você vai empurrando o futuro com a barriga, o futuro nunca chega, então a revolução nunca pode ser julgada. Isso quer dizer que também daí decorre uma consequência também inevitável, que é a perfeita irresponsabilidade histórica que é inerente a todo o processo revolucionário. Ou seja, nenhuma elite revolucionária pode jamais responder pelos seus feitos, porque ela não tem perante quem responder. Não há um tribunal ante o qual ela possa responder. Quer dizer, o tribunal é o futuro, mas ao mesmo tempo quem personifica o futuro? A elite revolucionária. Então, quando as pessoas perguntam, não, mas por que como é possível que depois de tantas violências, tantos crimes e tantos fracassos da história do comunismo, o pessoal ainda se apresenta em público defendendo o comunismo com a mesma cara de pau, como se nada tivesse acontecido? Então,
onde o observador leigo, por exemplo, ele imagina que isso é uma espécie de hipocrisia. Eu digo, mas isso não é hipocrisia. Isso é uma estrutura inerente ao processo revolucionário. Quer dizer, assumir a responsabilidade pelo que você fez só é possível dentro de uma ordem social no qual haja uma instância julgadora que não é a mesma força agente do processo. Assim como, por exemplo, numa democracia você tem, vamos dizer, você elege um governante, ele constitui lá o seu ministério, governa durante algum tempo e depois você o julga nas eleições seguintes. Tá certo? Porque você o julga, porque você tem o poder de eleger o governante ou de tirá-lo do poder, e ao mesmo tempo você não é a personificação do poder. Quer dizer, o povo não governa, o povo apenas julga o governante. Então, esta distinção, né, entre a instância decisória e a instância julgadora, essa distinção só existe dentro de uma ordem jurídica burguesa, por assim dizer. Né? E é justamente isto que a Revolução abole. Então, o comando revolucionário, a elite revolucionária, ela é ao mesmo tempo quem comanda o processo e é a única instância que pode julgar o processo. Então, naturalmente, por isso mesmo, ela não tem perante quem se responsabilizar. Ela não pode aceitar que haja uma instância superior. No instante que aceitasse isto, acabaria o processo revolucionário na mesma hora e estaria instaurada uma ordem democrática, por assim dizer, uma ordem constitucional. Isso seria contraditório. Então, justamente por causa deste processo é que existe, vamos dizer, esta dualidade interna, né, da Revolução. Quer dizer, por um lado, você se dirige a um futuro que permanece indefinido, mas por outro lado você tem que tomar alguma medida imediata, você tem que governar, quer dizer, você tem que administrar imediatamente. Então, também é a posição estranha em que fica, vamos dizer, o governante que é eleito por uma força revolucionária dentro de uma ordem que em si não é revolucionária. Por exemplo, o Lula no Brasil ou o Obama aqui nos Estados Unidos. Né? Então, ao mesmo tempo, ele tem que prosseguir na demolição da ordem, mas ao mesmo tempo ele também tem que administrar. Ele está indo na direção do futuro, mas ele tem que tomar conta do presente, e essas duas coisas são contraditórias. Eu conheço poucos casos em que o sujeito colocado nesta posição se saiu tão bem quanto o Lula. Talvez pela, vamos dizer, a duplicidade inerente do seu caráter, mas ele conseguiu lidar muito bem com essas duas coisas, quer dizer, administrar o presente como se estivesse dentro de uma ordem normal e prosseguir o processo revolucionário, que é a demolição da ordem anterior. Como isso foi feito com muita habilidade, a população nem percebeu direito o que aconteceu. Por exemplo, a total desaparição de forças de oposição no Brasil. Sumiu tudo. Quer dizer, criou... A hegemonia virou controle completo da situação. Isso é um processo revolucionário e foi realizado de maneira quase indolor no Brasil. Tá certo? Nos Estados Unidos não está sendo tão indolor assim. Mesmo porque o Barack Hussein Obama ele não tem essa habilidade escorregadia do Lula. Né? Vocês não esqueçam que o Lula chegou ao poder depois de 40 anos de experiência na política. Eu acho que o Barack Obama saiu do nada. Né? Ele é apenas um ator, um leitor de teleprompter. Então, aqui também você tem a mesma coisa. Então, por um lado, o Barack Obama está tentando demolir as Forças Armadas americanas, mas por outro lado ele precisa delas porque pode haver um ataque do Irã e ele não pode posar publicamente como um aliado do Irã. Então, esse dualismo é inerente a todo o processo revolucionário. E deste dualismo saem essas duas correntes que depois se consolidam nos meios universitários, sobretudo em países culturalmente mais pobres, como o Brasil, como as duas últimas alternativas. Quer dizer, ou você vai para o lado marxista ou vai para o lado positivista. Né? E o pessoal da filosofia analítica é, evidentemente, o herdeiro direto do positivismo. Inclusive, a escola analítica, no começo, foi chamada de neopositivismo, que é um nome mais certo. Né? Então, esse é um sinal, inclusive, da própria pobreza brasileira, porque essa alternativa, essa dualidade, ela, de certo modo, ela se cristaliza e ela se perpetua através de gerações e gerações e não aparece absolutamente nada de novo. Quer dizer, você só
disfarça um pouco, só camufla um pouco a superfície, mas no fundo das contas, é sempre a mesma alternativa que você tem. Note que as duas correntes são revolucionárias, né? O positivismo, a ideia positivista essencial é você substituir a igreja por uma nova casta de intelectuais, que às vezes chamamos tecnocratas, tá certo? Que administram tudo segundo os cânones da ciência, quer dizer, a extensão da ciência a todos os domínios da vida humana e submeter tudo a um critério científico, entre aspas, qualquer que seja a concepção de ciência, este é o programa positivista por excelência. Automaticamente, na medida em que a ciência adquire uma autoridade em todos os domínios da vida, quer dizer, a ciência é um processo racionalizante e centralizante também. Então, na medida em que todos os elementos da vida humana são submetidos a um critério científico, racional, então é claro que a margem de manobra das individualidades diminui formidavelmente. Eu vou lhes dar um exemplo. Se a ciência, entre aspas, provou que determinada coisa faz mal, por exemplo, açúcar faz mal, tá certo? Então, em que medida o governo poderia permanecer indiferente à quantidade de açúcar que a população consome? Ele não pode, ele tem que intervir. Tá certo? Porque se a administração é científica e a própria ciência forneceu esse dado e o governo tem a obrigação de zelar pela saúde da população, então o governo tem que zelar para que as pessoas não consumam açúcar, não consumam gordura, ou não fumem, ou não façam isso, ou não façam aquilo. Então, quanto maior a taxa de intervenção da ciência na vida social, quanto mais são as áreas da vida, né, onde a ciência penetra, tá certo? Também são áreas em que a administração pública vai penetrar, de modo que, aos poucos, todos os setores da vida humana acabam sendo problemas da administração central. Então, praticamente, é como se a sociedade fosse engolida pelo Estado. No século XX, isso vamos dizer, é uma teoria que foi absorvida igualmente pelos regimes socialistas e pelos regimes fascistas. Quer dizer, na Itália, a teoria do regime italiano ela é mais radical do que a prática. Na prática, o fascismo italiano sempre se acomodou a uma situação, vamos dizer, mais flexível. Mas na teoria, como você vê no livro do teórico do fascismo, o Giovanni Gentili, a ideia era exatamente esta, de que o indivíduo, a mente do indivíduo é apenas um reflexo da racionalidade do Estado. Quer dizer, o indivíduo não existe. A autoconsciência é suprimida e todos os problemas, todas as decisões, todos os valores são decisão do Estado. Tá certo? Vamos dizer, do próprio processo de racionalização científica da vida social. É o mesmo preceito seguido nos regimes socialistas. Né? Quando o Mussolini diz nada fora do Estado e nada contra o Estado, ele está ecoando a doutrina de Giovanni Gentili, se bem que Mussolini jamais chegou a aplicar isso em toda a extensão. Ele aceitava a existência de poderes concorrentes, dois poderes concorrentes, que era a monarquia e a Igreja Católica. Ele nunca conseguiu submeter nenhum nem outro. Aliás, nem tentou submeter nenhum nem outro ao controle estatal completo. Ora, onde você aceita a existência de poderes concorrentes ou poderes intermediários, então você volta, de certo modo, a uma situação medieval, onde não há administração central, onde você tem, por assim dizer, corporações e poderes independentes que, de uma maneira ou de outra, eles se arranjam, né, se dialogam uns com os outros, e você viu uma espécie de situação, quer dizer, mais espontânea, né? Então, na medida em que o fascismo aceitou a existência desses dois poderes concorrentes, ele não chega a ser um regime totalitário. O que define o totalitarismo é que não há poderes concorrentes, e não há poderes intermediários, há somente a hierarquia estatal que tudo absorve e controla. Isto é herança positivista. Né? Então você vê que é um processo profundamente revolucionário, sob certo aspecto até mais radical do que
o marxismo, tá certo? O que vai caracterizar a tradição positivista é justamente que é a revolução desde cima, quer dizer, a revolução feita pelos tecnocratas. Quer dizer, a elite que governa o Estado, ela tem a ciência a seu serviço e ela administra, então, tudo cientificamente. E a ideia marxista continua durante algum tempo, a ideia de ser uma revolução desde baixo, a revolução feita pelas classes oprimidas, mas a partir de Lenin, com a ideia da vanguarda revolucionária, depois mais ainda com o Gramsci, que é a revolução dos intelectuais, a revolução marxista começa a se parecer muito com a revolução positivista, porque também se torna a revolução desde cima. Não é isso? Sem contar o fator, aquele famoso fator levantado pelo Hermann Rauschning, que era um militante nazista, que depois se arrependeu e escreveu 2 análises formidáveis do nazismo, e onde na Revolução do Niilismo ele explica que a sociedade moderna e a administração pública tinha se tornado uma coisa de uma complexidade tal que as revoluções populares se tornaram impossíveis. Então só era possível a revolução de cima. Isso praticamente anulou a diferença de marxismo e positivismo.